Dados. Olá, boa noite todo mundo desse canal. Como é que tá aí você que está chegando? Como é que tá aí você que vem nos acompanhando? Boa noite, um pouquinho atrasados hoje, mas ainda em tempo. Então vamos lá. Esse é o Tarotflix com Fernanda Vidigal e com Gil Moura. A gente vem fazendo uma apresentação, uma conversa, enfim, um jeitinho de estar levando uma conversa tarológica, né, de tarô, através das visões de filmes, a visão através de letras de música, às vezes é o filme, às vezes é o ator, às vezes é o enredo, né? Então a gente, de certa forma, tentando aí trabalhar essa questão dos filmes, das imagens, do som e dos arcanos, dos 22 arcanos maiores do tarô. Então, dou meu boa noite a Cristina Moura, Marina Moura, sejam bem-vindas. E Gil, vamos lá, tua vez de dizer boa noite para a galera aqui do YouTube. Hoje, como a gente está com um pouquinho mais de tempo, eu vou dar uma boa noite um pouquinho maior, assim, porque a gente procura ser breve por causa do tempo. Mas eu queria dizer que quando a gente escolhe um filme, eu e a Fernanda a gente conversa, discute, né? É a nossa visão e pelo conhecimento mais ainda da Fernanda, que já tem uma jornada tão longa, mas que a gente queria muito que vocês dissessem sim ou não, ou concordem, ou deem, de repente vocês vão abordar alguma coisa que a gente não viu. Então, é um crescimento para todos, é uma grande discussão, um bate-papo gostoso, e a gente vai aprender também com quem está aí do outro lado, né? A nossa intenção é levar com carinho, né, o Tarotflix para vocês, e a gente curtir, a gente cantar e a gente conversar. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa noite do Tarotflix. Estou muito feliz com esse projeto com a Fernanda. Está terminando, né, esse período, vai voltar no ano que vem, mas sejam todos muito bem-vindos. E me alonguei um pouquinho, mas é isso. Um Não, beijo tá para todos. beleza. Um beijão grande para Rita de Cássia. Oi, Ritinha, querida. Bruna, Maristela, todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de dois arcanos, o primeiro, né? Porque a gente vai fazer uma dobradinha. Então, hoje a gente tem um trabalho um pouquinho diferente, mas não exatamente. A gente primeiro vai fazer a apresentação da torre, né? E aí a gente vai dar uma paradinha de 10 minutos só por umas questões mínimas técnicas. E aí, às 10h15, a gente reabre para a estrela. Né? Então, com isso, a gente divide a nossa apresentação hoje nos dois, porque estão muito recheados, né? É o tipo da coisa difícil. Você começa a colocar muita coisa e aí vai ficando difícil de dividir ou de fazer no mesmo time. Então, para ficar em duas apresentações possíveis, aí vamos nós. Então, agora vamos ver se eu sempre... Nunca sei se eu vou acertar, se eu vou errar aqui o compartilhamento de tela com todos vocês. Então, vamos lá. Espero que sim. Vou partilhando agora para a gente poder começar. Então, vamos falar nesse primeiro momento, né, da nossa querida torre. Lembrando que o Tarotflix, nessa altura do campeonato, já está no 16º arcano. Então, a gente já percorreu um caminho que veio também descortinando, desmontando, desfazendo de várias histórias, né, ao longo desse trajeto, desse projeto, e agora a gente está chegando no terceiro andar, a gente já viu a parte mais ligada ao humano, aquilo que a gente administra melhor, e a gente estaria, inclusive, na rota da dor, como diria Ney Naif. E tocando para frente nesse arcano importantíssimo, né? Importantíssimo pelo caos, importantíssimo pela quebra de padrão, importantíssimo pelas perdas, pelo recomeço, né? Pelas destruições, pelas questões de revelação, por aquilo que todo mundo passa, mudanças bruscas que as transformam, mas antes tem o colapso, pipoca para todo mundo, lembrando que vamos tocando em frente. E aí tem uma música linda, né, de uma querida que já está entre as estrelas, que fala muito desse lugar astrológico, astronômico, e que sempre fala do fim do mundo, ou do terminar, ou do término, que é o trabalho da Cássia Eller, com aquele quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas.
derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que o meu telefone irá tocar. Alô? Alô? A Cássia Eller nos deixou tem 20 anos, com 39 anos, em 2001. Isso, mocíssima. E aí, para falar da torre, né, a torre tem também esse lugar de ser a casa de Deus. E como casa de Deus, ou torre, né, dentro do arcano, a gente tem a presença de ser essa torre comprida, que nos conectaria com a divindade. E aí a gente resolveu falar um pouco de alguns desses filmes muito bons, com diálogos riquíssimos, com conversas e reflexões muito bacanas. E aí, Antônio Fagundes, Paloma Duarte, Wagner Moura, no Deus é Brasileiro. Um filme, no mínimo, primoroso, né, com 3 gigantes, Wagner começando, mocinho, mas já mostrando ao que vinha. Né, Gil? O que você acha aí desse trio? Tem Paloma Duarte, né? Wagner Moura, Antônio Fagundes, é um trio maravilhoso. Ele foi filmado, eu fiz as anotações aqui, em Tocantins, lá no Xingu. As filmagens são maravilhosas, o local é lindo, né? Deus escolheu bem o lugar para ele tirar suas férias, né? Para ele poder escolher o substituto para suas férias. Veio no Brasil escolher esse substituto. Então tá, né? É isso aí. E aí tem essa frase, né, dentro do filme: você é mais sincero quando mente do que quando diz a verdade, né? Bom, dentro da torre também, a gente vai levantar essas questões de que a torre traz destruições, abalos e transformações, traz checkmates, traz momentos de grande confronto, momentos de decisões muito importantes, e traz pelos 4 elementos: a fogo, a terra, a água e o ar. Então, assim, que a força esteja com você, que a força esteja conosco para a gente atravessar, né, pelo fogo, pela terra, pela água e pelo ar, como os filósofos gregos intuíam e acreditavam que todos esses elementos permeavam tudo, né, e que eram inspirados pelo 5º elemento, que era o éter, para fazer com que a nossa existência fosse levada, então, num lugar diferente, ou pudéssemos ter contato, então, com cada um desses ventos ou ares. E, por exemplo, o furacão, os tornados, os ciclones são do ar, do elemento do ar. Né? E a torre, então, através do ar, nesse momento de pandemia, eu apelidei a carta da torre de Covid-19, num bom tempo da pandemia, né? Porque ela significa o evento que a gente não tem domínio e controle e que acontece para que nós percebamos o quanto a gente ainda não sabe tudo. Então, no filme O Contágio, que eu super convido vocês a assistirem, parece até um plágio do que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Ou parece que havia uma orquestra meio montada, ou meio já pensada, ou que algo parecido talvez já tenha até havido em determinados lugares, e controlado, não chegado a tanto, mas você termina o filme, que nem é tudo isso como filme, pensativo. Então, a torre com o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né, é um vírus com esse nome, que vai batizar, então, o nome da doença, vai ser batizada como Covid-19, mas é um vírus humano, né? E o SARS significa uma tomada severa de uma síndrome respiratória. Então, ocorrência de uma severa síndrome respiratória, que é o que a gente teve nesses 2 anos. Torre quebrando o nosso sistema financeiro, torre quebrando a nossa autonomia, torre quebrando a nossa liberdade, torre derrubando uma série de conceitos e verdades, trazendo muito confronto, muita briga, né, muito caos, e a teoria do caos, trazendo caos, e a torre está muito ligada a esse movimento caótico que os maremotos, as inundações, as tsunamis, através dos mares, rios e cachoeiras do elemento da água, também podem nos trazer. Da mesma forma que a gente vem criando através do aquecimento global, com as geleiras, mas também o aquecimento
aquecimento do Sol, que nos últimos anos teve inúmeras tempestades gigantes, lufando um monte de ar quente para cá também. Então, tudo isso gerou, através da água, a gente acabou trazendo um outro filme, né, falando dessas questões limite, essas questões que a história de Deus, né, com o próprio Morgan Freeman, e ele vai ser Deus, como Morgan Freeman, também em vários filmes, né? Não é em um só. Ele gostou dessa posição ou dessa tomada de personagem, dizendo: olha, eu sou um cara difícil. Aí a gente vai ter primeiro essa comédia ótima, né? Que vai estar trazendo a Arca de Noé com uma visão bem diferente, né, Gil? Sim, sim. E a gente pegou aqui nos filmes alguns diálogos bem interessantes, né? Onde Deus pergunta para você: você quer ser um milagre? Você está querendo um milagre? Então seja esse milagre. Você quer saber como mudar o mundo? É uma atitude real de carinho e de amor a cada vez. Então a gente estava falando ontem que milagre é uma coisa que não é uma coisa imensa, como a gente imagina, né? O milagre pode ser o milagre de cada dia, um milagre pequeno, um milagre de amor, né, de carinho. Então é bem bacana refletir sobre isso. Isso. E, na verdade, o milagre já anuncia o próximo arcano, né? Dentro do lugar da torre, a gente tem a destruição, e dentro do lugar da estrela, a gente tem, né, essa inspiração para o milagre. E como também não poderia deixar de ser, trazer o Todo-Poderoso com Jim Carrey e, de novo, Morgan Freeman, né? Também com essa posição de Deus, mas aqui numa outra discussão, com um outro olhar, né? Trazendo uma outra pegada para esse personagem. E aí o Gil, inclusive, tem uma fala muito boa aqui sobre a Lua, né, Gil? Conta aí. E o que eu acho interessante é que na vida da gente, muitas pessoas gostam de dar pitaco, né? Então você vai ouvir aquela pessoa dizer assim: puxa, fulano está passando uma torre. Eu, no lugar dele, não estaria passando essa torre, porque eu saberia como resolver as coisas, e essa torre não ia chegar, né? Mas aí você recebe, né? Deus vem e diz assim: você quer ser Deus? Tá, então toma, você é Deus. E aí ele puxa a Lua, ele está num apartamento com a namorada e a Lua tem que estar na nossa porta para que criasse um clima maravilhoso. Só que a Lua mexe com as marés, e aí no dia seguinte ele vê na notícia da televisão que as marés de vários lugares tinha havido inundações. Então, assim, quando a gente tem o poder na mão, às vezes não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Tem Na consequências. verdade, a gente não percebe que tem um circuito de equilíbrio, de balance, né? De equilíbrio em tudo, o que já estava aqui, para nós podermos usufruir. Então, a torre também nos lembra, né, desse lugar, está tudo aí, é usufruto, né? Já estava tudo aí, quando a gente também estava aqui. E a gente pode usar, ou pelo menos usufruir, né, de tudo aquilo que já estava. E essa também é uma discussão interessante, e, claro, vai para dentro da Bíblia, do Velho Testamento, então vai além, né, vai para o judaísmo, a discussão sobre Noé, sobre essa presença simbólica ou verdadeira de uma arca que tenha salvado dentro de si tudo aquilo que era necessário para a vida, que era bom, né, e que podia trazer, então, mas tinha que passar pelo dilúvio, torre da água, torre que destrói com as águas. Então, assim, a torre, o dia depois de amanhã, outra torre d'água também, porque as águas, proporcionalmente, né, podem cobrir as terras todas que a gente tem. Elas são maiores, né? E, querendo ou não, a gente não nasceu peixe. Então, a água é amiga porque nos mantém vivos, mas ela pode ser tremendamente complicada. No filme Um Dia Depois de Amanhã, uma grande aventura, é uma grande aventura também que fala de pai e filho, também vai falar desse último momento, último ato, o que eu faria, o que eu deixaria de fazer, né? Porque dar pitaco é fácil, né? Inclusive essa cena do menino é maravilhosa, porque ele estava muito mais interessado no romance e numa história tão mais leve, né, como personagem, e ele vai acabar num lugar bem complicado e sem saber exatamente o que fazer, que não seja, de certa forma, pedir para o pai aventureiro salvá-lo de alguma forma. Aqui um outro filme, O Impossível, que eu gostaria que o Gil falasse um pouco, Naomi Watts e Evan McGregor. A Maria Belón Álvarez, né, uma família espanhola, ela, o marido e os 3 filhos, estavam na Tailândia, curtindo num resort, e de repente vem o tsunami
E aí esse filme Impossível, né, com a Naomi Watts e com o Ewan McGregor, relata a história dessa ex-médica, né, ela era médica na época, hoje ela é uma advogada, e eles, graças a Deus, a família toda conseguiu sobreviver, ela, os 3 filhos e o marido. Mas você imagina, você está ali, ó, o garoto, filho dele, estava ali, daqui a pouco ele olha, ele vê aquela água de lama suja vindo na direção deles. Uma torre, né? Do nada você não espera e aquilo vem, né? E aí quando a gente fala, né, que a gente está preparado para qualquer torre, tá não. Né? Tá não. Tá não. Mentira. Né? A gente tem que estar preparado, mas... a gente acha, pretensão e muita procura, né? Então, assim, quando esses filmes todos que rodaram por volta do ano 2000, né, por conta da virada, aí tinha 2012, por conta das falas maias, né, tentou-se, pelo menos, levantar várias formas de como a torre, de como a natureza, de como eventos aleatórios à nossa vontade, ou até um pouco orquestrados pela nossa estupidez, eu acho, ou pela nossa ignorância, né, acabam gerando um mal gigante, né? Então, No Impacto Profundo, outro filme, um filme antigo, então vale a pena, deixa de lado o tamanho do computador, a roupa, os carros, né, um uso de cigarro fora de hora, mas definitivamente os atores super jovens, né, hoje já fizeram tantas coisas, mas aqui um outro evento pautado nesse impacto, né, de um cometa, né, vindo do alto. 1998 foi o ano do filme, e aí eu me pergunto, às vezes a gente tem valores baseados tanto no material, né, mas uma água leva tudo que você tinha, né, e depois você não tem nada, mas tendo a vida, né, que é o dom mais precioso, aí sim, aí vale a pena, a gente continua. Esse momento é um momento lindo, que ela prefere ficar com o pai, terminar aquele momento ali com o pai, né? É muito emocionante. Ela abre mão da sorte dela por uma outra pessoa. É isso, Na verdade, ela talvez simplesmente tenha feito a escolha que ela considerou mais importante no coração, né? É do coração, E aí o Gil trazendo aqui uma imagem que ele tinha trazido, e aí eu falei, cara, isso é lá nas Águas de Nazaré, Portugal, né? Onde a gente treina a brincar com tsunamis, que não são tsunamis, são as ondas gigantes que tem nesse lugar, que todos os anos leva uma comitiva grande de surfistas para fazer as suas grandes competições, com grandes riscos, com alguns acidentes, inclusive, né? E de como as pessoas gostam de olhar para a torre e dizer: ah, eu te enfrento, eu dou conta de você. Mas ela é grande, né? A força da água não é brinquedo, né? É um elemento poderosíssimo, né? Todos os 4 são, né? À sua maneira. Cada um da sua forma. E aí vem o Planeta Água, Guilherme Arantes, né, com água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Terra, planeta água. Terra, Planeta Água. E aí veio outra história, né? Uma história que o Gil levantou, que é verdade, e combina com a nossa conversa quando a gente está com a torre, né? Que são aqueles boatos, as histórias antigas sobre fim de mundo, apocalipse vai acabar. E aí tem essa música deliciosa, né? O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subindo devagar.
E o passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar, O sertão vai vir a mar, dá no coração, o o medo que medo algum que algum dia o mar dia o mar também, também vire vire sertão, sertão, vai vir a vai vir mar, a mar, dá no dá no coração, coração, o o medo que medo algum que algum dia o dia mar o mar também também, vire vire sertão. sertão. Né? Porque a gente não sabe, tem essas Oh. profecias, né? De que uma coisa vai virar outra coisa. E aí tem as questões do elemento do fogo, mais drásticas, mais dramáticas. Não foi muito fácil a gente ficar achando filmes de fim de mundo, fim dos tempos, mas aqui tem um bem forte, bem intenso, né? Que conta uma história, no mínimo, emocionante, mesmo que não tenha dado conta de tudo que possa ter sido Pompeia, em 3D, ficou muito interessante, né? Porque é um império à sombra de um poder muito maior. Poder do fogo. E as escolhas que muitas das vezes, nos filmes e na vida mesmo, Pompeia tem lá todo mundo, né, viradinho de pedra, para mostrar que muitas vezes as pessoas escolheram ficar onde estavam do que seguirem para qualquer abrigo. E aí a torre é aquele momento que você tem que virar para a pessoa e dizer: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi. Nem a você, nem a ninguém, não fui eu que caí. Sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar. Se o meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. Isso aí, né? Cai, levanta, levanta, cai, vamos Levanta que aí, vamos. levanta. Não, e aí eu quero voltar um pouco, porque eu quero falar um pouco de Nostradamus, claro, né? Todas as profecias que tenham existência, uma das mais antigas, discutidas, faladas, levadas pela web, levadas aqui a colar. O livro foi editado, reeditado. Nossa Senhora, né? A conversa sobre Nostradamus é gigantesca, porque ele deixou escritos de uma forma, né, são as centúrias, é quase como se fossem poemas, lembra muito o próprio trabalho do Dante Alighieri, então, de difícil compreensão, toda simbólica, cheia de símbolos, uma linguagem filosófica, hermética. E aí vem esse querido do Eduardo Duzec, que quando a gente começou a falar da Torre Eugil, eu falei, não, a gente tem que falar dessa música. E aí é mesmo, claro, que a gente tem que falar de como as destruições podem acontecer. Né? E as destruições já são faladas lá no Apocalipse com os 4 cavaleiros, né? Que eu sempre esqueço a ordem e quem são, mas eu lembro muito bem que um é a morte, né? Que o outro é a guerra, que o outro é a pestilência, e eu vou esquecer de um, Gil, ajuda aí. Tem a fome. A fome! É A que eu não fome, não gosto pode dela mesmo. faltar a fome, que eu gosto muito Não, de mas eu não comer. gosto da fome, eu não gosto. Então é por isso mesmo que eu sempre esqueço ela. E tudo certo. E aí tem. Os outros 3 é fácil de lembrar. A fome é uma que eu sempre tiro do script. Já li, já estudei, enfim. Mas esses 4 cavaleiros são aqueles que iriam chegar, então, já anunciando, né, que nós estaríamos no fim dos nossos tempos. A pestilência a gente já meio que deu uma visitadinha, No né? Covid. A morte a gente deu uma visitadinha. Graças a Deus, a fome um pouco, né? Uma parte da população sofreu um pouco. Uhum. A guerra, não exatamente. Então, vamos esperar que dias melhores venham, né? De preferência, porque quando a carta da torre vem na jogada, inclusive, a gente não deve dourar muito a pílula. Alguma coisa muito importante está ali para acontecer, está ali para né, dar notas adiante de que vem uma grande mudança. E aí, essa música do Duzec, ele é brilhante, né? Porque ele canta e atua. Então ele começa assim: naquela manhã eu acordei tarde, de bode, com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia, ignorei, telefonei para um toque que tenha qualquer e não tinha. Ninguém respondeu, disse Deus, Nostradamus, força do bem e da maldade, voodoo, calamidade, juízo final. Então és tu.
De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu, junto com o vidro fumê. O que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcomer. Gritei, ninguém ouviu. E olha que eu ainda fiz psiu. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta, diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o O mundo mundo acabou. acabou. Então, assim, é uma delícia ouvir isso. Muito Né? Cantar engraçado, isso muito cômico. também, porque o show dele foi algo. Independence Day e todos os filmes ligados à invasão, né, à destruição do planeta, que levam adrenalina, são aventuras, ET entra, ET sai, assuntos que realmente causam aquele batimento cardíaco, silêncio, suspense. Às vezes um pouco de thriller, mas aqui entra mais a questão do suspense. E no Apocalíptico, por favor, só assistam se vocês estiverem com o estômago preparado. Né? É uma direção de Mel Gibson, indo muito profundo na realidade, inclusive na realidade da crueldade das questões, né? E de como eram feitos, então, como é que eu vou falar, né? Dessas demonstrações para os deuses incas. Então, Sacrifícios, oferendas, né, a isso, deuses da era natureza. tudo na base do mata alguém. O Então era um filme, o filme negócio é uma filmagem no México e um filme de 2006, né? Como você falou do Mel Gibson. muito bom. E aí traz esse lugar também de que é uma civilização no filme que está no final da sua história. Ela está terminando. Então, como é essa virada entre uma civilização e outra, entre um tempo e outro, na própria história? 1492 também, porque são as missões até um pouco antes, na verdade, do que é a entrada das conquistas de vez portuguesas e a tentativa, então, de... A trilha sonora é fantástica do Sim, Vangelis, né, Vangelis, maravilhosa. maravilhosa. O filme é lindíssimo por onde ele foi, são as tomadas, e também uma referência muito forte às missões, aos descobridores, e como isso gera confronto, como isso gera perda, mudança de paradigma, mudança de pensamento, mudança, né? Essas mudanças radicais. Em alguns séculos, a gente vive essa coisa meio que você caminha numa evolução muito grande, né? De 19, 20, 21, o que aconteceu no mundo, né? E aí, naquela época, né, em 1492, né, a descoberta do caminho das Índias, né, com a ajuda dos reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel. E o que eu queria interessante, que a Fernanda falou uma coisa que eu achei muito interessante. O fim do filme Apocalipto, né? Acontece o fim de uma civilização. Nós não falamos aqui da carta do tarô mitológico, que é a torre representada por Netuno, destruindo o reino de Minos. Né? Nada mais é do que Deus destronando aquela pessoa pelo que ela está vivendo, pelo comportamento que ela está tendo, zerando aquilo. Não pode continuar. Então, são finalizações, né, que precisam acontecer para que você tem um respirar, um mundo novo, uma energia nova, né? Que o errado no lado caia, positivo né? é isso. Ainda bem que você está salvando aí a carta da torre. Uhum. Eu vou entrar aqui no meu Pearl Harbor e aí eu vou dizer que o mau humor de um imperador japonês acorda nesse filme isso fica ainda mais contundente, acorda um gigante jovem que é os Estados Unidos, em pleno início de Segunda Guerra Mundial, que já estava rolando na Europa, Estados Unidos meio não querendo entrar na história, está lá longe, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se virem, apesar dos pedidos de ajuda, sobretudo da Inglaterra. E aí o imperador japonês resolve, né, na minha opinião, ter um momento assim daqueles que só estudando um pouco de astrologia dá para entender, um momento perfeito. egóico, né?
E aí acontece Pearl Harbor, que eu convido todo mundo a assistir, quem não viu, quem já viu, assista de novo, quem assistiu o antigo, vai lá, assiste o novo, porque tem um lugar muito interessante nessas escolhas, né, de como um pequeno gigante, como é o Japão, vai ter um olhar de pequeno confronto e grande confronto, no sentido de atacar a pequena parte americana, que era o Havaí, não é? Mas que ficava de igual para com ele. E a frase no meio disso, né, do próprio general japonês, eu acho que a gente acordou, né, um gigante adormecido. E é quando exatamente os Estados Unidos, primeiro, declara guerra ao Japão e, na sequência, entra na Segunda Guerra, e aí a coisa vira uma outra coisa. As cenas são impressionantes. O interessante de falar de toda essa história é que a gente viveu muito isso dentro de uma Guerra Fria, uns anos atrás, que a gente se pensava, um homem tem o poder, né, esses grandes dirigentes do mundo, de apertar um botão e estourar uma guerra nuclear. Então, um imperador lá achou que acordou, sei lá, de calça comprida, e aí mandou aquele pessoal lá invadir, né, a ilha de Honolulu, lá no Havaí, e foram muitas mortes, e o povo americano ficou devastado, né? E aí não, foi uma das aconteceu a maiores revolta, perdas, né? Você perder 8 destroyers, dois porta-aviões, né? E acho que ainda tinha mais 2 embarcações, enfim, fora a frota de aviões, quer dizer, tudo estava lá sentadinho, descansado, né, no Havaí. Se eu não me engano, era um domingo. Eu acho que era um domingo, de manhã Eles cedo. falam no filme o É, domingo às 7 horas da manhã. você imagina essa cena que a mulher está lá tirando a roupa da corda, de repente tem um monte de avião japonês, né? Não, e Nem voando tudo baixo, que é para não ser baixo pego e em destruindo radar, uma coisa tudo. É impressionante. uma torre mesmo. E aí eu acrescentei um material que a Fernanda ainda não viu, mas eu acho que vai ser bem legal, que eu queria que ela falasse aí sobre isso. Tá. E aí a gente trouxe a música do próprio filme, né? É Que é linda, isso, que é There linda. You Be. Isso, There You Be, né? Mas que eu vou declamar a parte no português para todo mundo. Em meus sonhos eu sempre o verei planar sobre o céu. Em meu coração sempre haverá um lugar para você. Por toda a minha vida guardarei uma parte de você comigo, e onde quer que eu esteja, você estará lá. Lindo, Tem né? um romance bonito por trás, mas a bomba caiu, e aí cai bomba pra caramba, né? E aí esse ataque kamikaze, porque inclusive assim, né, não sobrou avião, não sobrou ninguém, é um ataque de uma destruição absurda, gigantesca, né, japonesa, à base de Pearl Harbor, foi um dos maiores motivos da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É um convite, né, um convite tanto para a retaliação imediata que aparece no próprio filme, quanto a retaliação na sequência do filme, que são as 2 grandes bombas de Hiroshima e Nagasaki, para depois também, como isso já estava acontecendo no meio do céu, e querendo ou não, Hitler começa a se incomodar e vai ter alguns confrontos com os Estados Unidos resolve que a guerra é dele também. Interessante falar também que, às vezes, a gente, analisando a história, né, precisou que os Estados Unidos passasse por isso para que ele entrasse na Segunda Guerra e talvez tenha abreviado esse tempo, que foi de 39 a 45. Talvez sem a participação dos Estados Unidos, embora com todo o empenho da Inglaterra e da França, foi decisiva, né, a participação dos Estados Unidos na guerra. Para poder mudar o Então, jogo, a virar o torre jogo. vem, às vezes, mesmo, e aí provoca, né, alguma coisa boa em tudo isso. O fim da guerra um pouco foi antecipado com essa ação dos Estados Unidos. Ajudou, se juntou aos países aliados, né, para vencer essa guerra. Da mesma forma que no filme Ladrão de Raios e mesmo no Mar de Monstros, né, o enfrentamento dos heróis para com os deuses e com a finitude, o fim do mundo, vai acabar a raça humana, também é esse lugar de enfrentamento. E aí tem alguns filmes um pouco menores, ou talvez não com a mesma projeção. Um é com esses 2 jovens, né, na época, a Saoirse Ronan e o Harry Treadaway. Né? Tem o Bill Murray e o Tim Robbins. São atores não tão, mas vamos falar da Cidade das Sombras,
onde fugir é a única hipótese. A torre sempre nos dá esse lugar de confronto, ou firewall, ou paredão, e aí a primeira movimentação que a gente tem é de fuga, e muito dificilmente de enfrentamento. Porque às vezes uma das boas saídas é realmente sair pela outra porta e não enfrentar, né, a situação ali de frente. Aí o Gil acabou encontrando uma outra versão do Cidade das Sombras, mas que também vai estar falando dessa finitude, desse lugar difícil, onde as coisas parecem que acabaram ou que não tem nada de melhor adiante. Lembrando só que na Cidade das Sombras, principalmente nessa versão dos dois jovens fica mais clara, na outra eu realmente não me lembro dela inteira, mas na Cidade das Sombras também é uma atualização e uma modernização do mito da caverna de Platão, né, que também é uma torre, o deixar a caverna, encontrar, olhar a luz, olhar o mundo lá fora, e aí depois o que eles vão decidir fazer com isso, né, no sentido de retornar e tentar resgatar todo mundo. Eu só E aí queria a te gente pedir, tem... Fernanda, Oi. permissão da gente falar com o pessoal que está com a gente aqui em linha. Claro. Cristina Moura, boa noite. Marina Moura, boa noite. Rita de Cássia Rosa da Silva, boa noite. A Maristela Roden, tudo bom, Maristela? A Marta Cristina Sintra deu uma boa noite para a gente, para nós dois aqui. E ela está falando, a Maristela Roden, que O Impossível é um filme muito forte. Bruna falou que adora quando a gente canta. Ah, que legal, obrigado, Bruna. Obrigada, gratidão. E a Rita de Cássia disse o seguinte: nossa, eu lembrei de uma música do Roberto Carlos, Apocalipse, ouvia quando eu era criança. Bruna Moura disse que gosta da Maísa, é Marisa, né, Marisa? Maísa, tá certo? E a Maria Cristina falou: nossa, essa música é perfeita. Eu não sei de qual música ela estava falando, né? Tudo bem, Cris, está valendo. Eu quero aprender a levantar. Alguém está querendo aprender a levantar aqui. A torre, né? Não, a gente é a cai e tem que Maísa levantar. mesmo. Eu quero aprender a levantar, né? É que tem que mudar o final da música da Maísa. Também estão falando de 1492, que é um filme que tem uma trilha do Evangelhos maravilhosa. Obrigado a todos aí pela participação. Estou de olho aqui no chat, tá bom? Valeu. Beijo, pessoal. Muito bom. E aí, claro, né, gente, não podia deixar, eu nunca vou esquecer a forma como eu assisti a primeira vez o filme 2012, né, com a minha salinha aqui, que hoje é o meu estúdio de trabalho, lotado de garotos, né, que era a turminha toda da escola do Miguel, todo mundo veio acampar em casa para assistir 2012. Nossa. Eu tive que pedir permissão para todos os pais, eles estavam com tudo 12 anos, tudo bem, mas para que, né, nenhum pai ficasse chateado, que podia ser um filme muito impactante. Todo mundo se divertiu, deu muita risada, tirou sarro. Essa cena, o mundo desabando atrás dele, e ele para pegar o avião. E ele correndo. O filme inteiro eles Ainda bem que ele era o protagonista, né? A torre rolando e eles correndo. Que bom que ele era o protagonista. E vamos correndo. Então é bom a gente treinar bastante, corrida na praia, corrida na calçada, corrida na esteira, né? Porque a vida de vez em quando põe a gente para correr, né? E aí, vamos lá, Gil? Né? Vamos, quem vai ler é Fernanda, mas eu só queria falar que quando eu leio esse poema, né, eu lembro da torre, né? Sabe aquelas pecinhas de dominó que a gente vai botando uma em cima da outra e aquilo tudo desmonta por aí? Então, do Carlos Drummond de Andrade foi o Gil que trouxe o Quadrilha, né? De João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Assim é a vida real isso. Como ela é. Muito bom isso. A Rita de Cássia está falando que ama esse poema. É muito bom. Lá vem a torre, e lá a torre, muitas vezes, para casais e vida afetiva, e falar a dois é bem complicado, né? Então, assim, eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha, sim, o resto é seu, trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos
nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Não vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. E, aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato a porta sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade, e a leve impressão de que já vou tarde. Né? Tocando em miúdos. Isso é bem torre, né? Depois que a torre passou, claro, né? A Mas gente assim... até fala que com o advento do ar do Covid, né, aconteceram muitas separações nos casamentos, né? As pessoas não Isso. se toleraram muito, a vida, né, a coisa do estar junto Ficou demais. tenso, né? Ficou tenso. Né? Não tinha nenhuma distração, nenhum jeito de fazer de conta ou disfarçar os problemas. Fica bem complicado. A própria frequência do tempo muito junto, né? E aí isso parece que é um teste, né, do Covid também, né? Um teste e tanto. Os 2 testes aqui em 2 filmes bons, não são fantásticos, mas está aqui de novo o meu querido Nicolas Cage, né? Eu diria que é o grande campeão de fazer filme, e aí ele está num filme forte, num filme também com muitas revelações sobre o Dia das Torres Gêmeas, muito interessante, assim como o filme com Taylor Lautner, que é O Sem Saída, e que tem um suspense bom, até que encaminha bem o filme dele, né? O menino é bom no trabalho. O que né? eu Então, gostaria de falar bom. desse filme, da Torre Gêmeas, né, 11 de setembro, eu acho que talvez tenha sido o evento mais marcante de toda a humanidade dos últimos tempos, porque foi muito forte o que aconteceu. Né? É um exemplo clássico da Torre para quem está estudando tarô, e é um momento assim muito forte. E a Torre, ela vai precisar de heróis, né? Vai precisar de pessoas que vão ajudar. No caso lá do Impossível, né, que aconteceu na Tailândia, a Fernanda me contou de pessoas que estavam lá, conhecidas da família dela, que acabaram estando ali, não aconteceu nada com elas, elas tiveram que partir para serem heróis, né, para ajudar quem ficou desolado. Então a Torre também ela suscita esses heróis, essas pessoas, né, que tem que ir lá, que tem que desafiar, né, essas leis aí da Torre. E 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas é a própria carta da Torre, né, tirada do símbolo, tirada da história, colocada, projetada na realidade para quem quisesse assistir. Eu acho assim, um sentimento meu, que eu acho que é um sentimento comum de muitas pessoas. Teve 2 dias nesse mundo que eu vivo que foram muito impactantes. Quando a gente viu aquele avião passar por essa torre, eu acho que o mundo todo parou, ficou em silêncio. E no dia que Ayrton Senna morreu, que foi uma torre muito grande também, uma torre de uma perda de alguém tão alto, de tanta dignidade e de tanto amor que o Brasil tinha por ele, foram 2 dias que eu acho que nós paramos com a torre se desmoronando na nossa frente, e a gente não tinha o que dizer, calados. Não, mas eu tenho um terceiro dia. É. Né? O dia em que definitivamente a gente entrou na pandemia em 2020, onde o planeta inteiro entrou em silêncio, de uma forma ainda mais contundente, pelo menos naquele primeiro circuito, foi algo estarrecedor. Esse silêncio após a torre é muito interessante. Eu acho que é o usual, é o comum, é você parar e se silenciar e dizer, caramba. Esse silêncio leva a muitas reflexões. O silêncio pode ser assustador. Então, esse querido Alfred, né, Hitchcock, sabia usar essa questão do silêncio e do som como ninguém em quase todos os filmes dele, que são thrillers, que são, né, são suspenses, são filmes que geram um entendimento super difícil, ou coisas difíceis. Quer contar um pouco a sua experiência, Gil?
Eu acho que o Alfred Hitchcock ele sabe fazer um suspense como ninguém. Aquela coisa que acontece com você, que você tem uma intuição. Então, as pessoas começaram a sair nas ruas e ver os pássaros a se amontoarem, a ficarem ali parados. Então, você dizia assim, alguma coisa boa não está aí, está vindo alguma coisa bem ruim. E aí, aquele sentimento que ele vai colocando em você, desse medo, que vai crescendo e vai se justificando a razão dessa intuição, né? Então, esse filme é maravilhoso. Tem a cena final, eu não quero dar spoiler, né? A cena final é assim, coisa de doido. Bom, outro filme tipo isso também, que é um filme que, ai meu Deus, que difícil foi assistir isso, foi Guerra dos Mundos, também de novo aqui com o nosso querido Tom Cruise, né? E porque uma das falas que a gente tem espalhadas pelo nosso planeta sobre torre, sobre acabar, sobre apocalipse, sobre fim do mundo, está super ligado à entrada de ETs, ou então a uma mega falha, que é um filminho um pouco menor, não tão bom assim, né? Aqui Guerra dos Mundos é bem forte. Claro que a gente também tem aquele dos zumbis e umas outras coisas, mas vamos ficar para adiante. Essa turma vai ficar para frente. A Maria Tereza Antunes está dando boa noite, entrou agora, e a Maria Cristina está falando também do sentimento dela do dia que aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, né? Que ela estava em casa, que ela também ficou estarrecida, que foi muito forte. A Torre no Super 8. Super 8 é um filme do Spielberg, muito bom como filme, como adolescentes trabalhando, e aqui o evento é um evento alienígena. Né? O Demolidor como sendo o homem sem medo, aquele que veio de um momento de demolição. E aí a gente resolveu fazer uma lembrança desses fofos, queridos gremlins, né? Entre os fofinhos e bonitinhos e os que todos adoravam, viravam monstrinhos que tinham mais a vontade de devorar todo mundo ou então, né, de causar grandes danos ao planeta. Foi realmente uma aventura adolescente muito legal, muito divertida. E com isso a gente encerra aqui o nosso evento da Torre na noite de hoje. Acho que estamos dentro do prazo. 46 minutos, estamos sim. Isso, estamos bem aqui. Estamos bem na fita. Vamos junto, então, nessa jornada. Então, para vocês que estão aí, a gente vai estar terminando a apresentação da Torre do Tarotflix de hoje. Obrigada pela sua presença. Nós vamos continuar daqui 15 minutos, às 10h15, um pouquinho mais de 15 minutos. A gente vai estar aqui de volta falando da estrela, a lindeza que é a estrela, os filmes que a estrela nos inspirou e tudo aquilo que ela nos traz de esperança. Beleza? A Maria Cristina está dizendo que ela só pôde entrar mais tarde porque ela estava em sala de aula. Mas muito obrigado pela sua participação. Se você puder, fica com a gente agora. A gente vai falar da estrela daqui a pouco. Beijo. Beijo. Então, assim, vamos ficar aqui, né? Fernando e Gil dizem tchau, até já. Daqui a pouquinho nos encontramos para poder falar da estrela. A estrela tem bastante coisa legal. Linda, tá? Um linda. beijo Tá grande. Linda, Obrigada para todo mundo que está aí. Beijo. Em té, em té. Gratidão.